E a Advocacia Geral da União, entidade que representa juridicamente o governo Lula, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para atuar em causa própria contra supostas fake news no processo eleitoral deste ano. Em consulta ao TSE, a AGU questionou se cabe à Justiça Eleitoral julgar ações que buscam remover propagandas eleitorais que contenham desinformação sobre políticas públicas federais ou assuntos de interesse da União. Apesar de Jorge Messias reconhecer que a entidade não teria legitimidade para ingressar com ações eleitorais, o chefe da AGU alega que o pedido é motivado, abre aspas, pelo interesse de agir da União na preservação e integridade da política pública, fecha aspas. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Quero ouvi-lo aí sobre esse pedido, essa consulta que faz a AGU na pessoa de Jorge Messias para ter legitimidade em propor ações eleitorais. Quer dizer, a AGU quer o papel do Ministério Público, é isso? Boa noite. Pois é, estão preparando o armamentário para voltar a censurar, né? Muito boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Silvio, boa noite, Ana, boa noite ao nosso público. A Advocacia Geral da União fez um pedido admitindo que não podia fazer aquele pedido, ou seja, não temos competência para isso, mas precisamos fazer isso em nome do bem geral da nação e a felicidade do povo, né? É mais ou menos o mesmo raciocínio que fez a Carmen Lúcia quando decidiu censurar em 2022 o documentário da Brasil Paralelo, um documentário prévio, a censura prévia do documentário, dizendo, esta parece censura, tem cheiro de censura, tem olhar de censura, é censura, mas está valendo só por essa vez. A mesma coisa, a Advocacia Geral da União, não temos competência para isso, não podemos fazer isso, mas vamos fazer isso porque é o interesse do governo, no caso, não do país. E, de novo, mais uma vez, um órgão que deveria defender os interesses do povo, deveria fazer os interesses da coletividade brasileira, se torna um instrumento partítico, um instrumento de um partido, de uma facção política, no caso do PT, que não quer que informações que mostram a situação em que estão, por exemplo, as contas públicas, por exemplo, a questão da dengue, o Brasil tem 90% dos casos do dengue do mundo, por exemplo, a política externa, muito amigo de ditadores, o nosso presidente Lula hoje acabou de falar por telefone com Vladimir Putin sobre a guerra da Ucrânia, achando que se resolve tudo numa mesa de bar com uma cervejinha. Isso tudo provavelmente não será possível ser relembrado durante as eleições, porque a AGU vai considerar isso fake news. Lembramos, Paula, que temos já um precedente muito grave com isso. O ministro da Comunicação Social, né, o Paulo Pimenta, agora governador biônico do Rio Grande do Sul, ele é o autor daquela peça que ficará na história do Brasil como o despacho da infâmia, que foi um documento que indicou críticas acusando-as de ser fake news. Se esse é o prelúdio, imagina dar para a AGU do Bessias o armamentário jurídico para pedir a censura. Bessias, que, by the way, terminando, é o mesmo Bessias que a Dilma queria mandar para o Lula para lhe dar a nomeação ministro da Casa Civil em 2016 e evitar que ele fosse preso, né, que ele fosse processado e preso. Ou seja, mais confiança do que isso é só o cachorrinho que fica lá em casa, né? Bom, Ana, a AGU bateu a porta lá do TSE para saber se pode, então, atuar contra fake news no processo eleitoral desse ano. E, num parecer, o Ministério Público Eleitoral defendeu o não reconhecimento da consulta e afirmou, então, que o debate sobre a competência da Justiça Eleitoral exige o exame de fatos concretos. Já a área consultiva do TSE orientou uma resposta negativa às questões da AGU, embora defenda que cabe aos ministros a decisão final. E aqui trago mais uma informação, então ainda não há uma data prevista para análise dessa consulta realizada pela AGU, que ficou sob a relatoria do ministro André Ramos Tavares. Todo mundo quer um pedacinho da sanha autoritária, dos tentáculos autoritários da censura, né? Todo mundo quer ter um tentáculo para poder calar quem eles querem. É impressionante como eles não desistem. Os projetos de tiranetes, os tiranos em si,
aqueles, né, com as medidas draconianas que acham que suas canetas são poderosíssimas e podem simplesmente atropelar o legislativo. E o que está acontecendo é exatamente isso. O legislativo resolveu legislar, resolveu colocar na frente a prerrogativa constitucional de fazer leis. Aí vem o 2630, não passa. Aí vem o 2630 de novo, não emplaca. Aí eles trocam, mudam a roupa do 2630 e colocam o PL 8889. Também não passa. Menos de 24 horas depois, eles insistem no 8889. Também é bloqueado no Congresso. Então, agora os tentáculos precisam sair ali pelo judiciário, seja pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE, né, ou pelos subcomitês do TSE, os arquivos do Twitter, ali nas 541 páginas do relatório apresentado pelo Congresso americano, mostra que dentro do TSE tinha um subcomitê da censura, não era só o Alexandre de Moraes, havia outros juízes ali também pedindo para que a plataforma censurasse as pessoas. Então, o problema, Paula, é quando vem isso tudo, né, desinformação, fake news, todos esses jargões que a gente sabe muito bem que é para poder calar as pessoas, né? Aí você estava falando que é desinformação sobre políticas públicas. Bom, que desinformação, então, os cidadãos do Rio Grande do Sul eles cometeram quando eles apontaram desmandos exatamente vindos de seus governantes, daqueles responsáveis por políticas públicas. E todos eles foram taxados de desinformantes, de mentirosos, de fake news. E aí o sistema, o consórcio não conseguiu parar exatamente a força do povo, a força das redes sociais de mostrar a verdade. Então isso aí, Paula, não é preservação da informação, é preservação do que eles querem emplacar, é a preservação da censura, nua e crua. É isso que eles querem. Foi assim com 2630, 8889 e é assim que eles querem. O povo amordaçado. Pois é, Silvio, é curioso, né? Porque a própria AGU reconhece nessa consulta que não tem legitimidade para ingressar com ação eleitoral. Esse tipo de ação cabe a partidos políticos, candidatos e também ao Ministério Público. Ainda assim, realizaram essa consulta que já tem um parecer negativo por parte do Ministério Público Eleitoral. Paulo, eu acho importante recapitular onde é que essa história toda começa. Começa quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cria aquele puxadinho no TSE, uma espécie de TSE para chamar de seu, a delegacia das fake news, que ele batizou com uma série de letras, uma sopa de letrinhas, que o Augusto, inclusive, chegou a apontar erro gramatical, erro de língua portuguesa, no que significa aquele centro de combate à desinformação, mas ali, naquele pronunciamento, cercado de outras autoridades, entre eles Jorge Messias, o advogado-geral da União, ele diz: a AGU, a Advocacia Geral da União, será o braço jurídico desse centro que eu estou criando. Isso é inconstitucional. O artigo 131 da Constituição é muito claro sobre as prerrogativas e a finalidade da AGU, um órgão de assessoramento da Presidência da República, da União. Não deve atuar no Tribunal Superior Eleitoral, que por si só já é um tribunal específico para um período, para o período eleitoral. É claro que no Brasil tudo isso extrapolou, e inclusive em ano ímpar, ou seja, em ano sem eleição municipal, nem eleição majoritária para a presidência da República e governadores e Congresso Nacional e assembleias, o Tribunal Superior Eleitoral continua julgando casos que tratam de eleições, às vezes de 2 eleições para trás. É algo, uma jabuticaba brasileira, como nós sempre dissemos aqui. Mas vamos deixar isso bem claro. Essa história começa nessa parceria, nesse mini consórcio firmado entre Alexandre de Moraes, que deixou a sua função de presidente do TSE. Ele não vai presidir as eleições de 2024 e nem de 2026. Mas por alguma razão ele criou esse centro que ninguém sabe
qual é o organograma, qual é o corpo técnico e sequer em que sala isso vai funcionar, mas está lá. E a AGU trabalha atrelada a isso. Nada é mais elucidativo, mais simbólico do que é um consórcio de poder hoje no Brasil, formado por um braço judiciário e um braço executivo. Tudo isso contra o Congresso Nacional. Finalizo lembrando que Jorge Messias tem pretensões, e todo mundo sabe em Brasília, de assumir uma cadeira futura no Supremo Tribunal Federal. Ele trabalha para isso diuturnamente, inclusive agradando os ministros da Corte. Augusto, antes de ouvi-lo, deixa eu só trazer um trechinho dessa consulta que foi realizada aí pela AGU, pela Advocacia Geral da União, foi apresentada ao TSE. Aspas aqui. Considerando que a Advocacia Geral da União, enquanto representante da União, não tem interesse no resultado eleitoral, nem legitimidade para a propositura de ação eleitoral, mas tem evidente interesse de agir em face de desinformação sobre políticas públicas federais. Fecho aspas aqui, é bastante extenso, mas achei, chamou atenção aqui, não tem interesse em resultado eleitoral, nem legitimidade para propor, mas interesse aí sobre políticas públicas federais. O que seria isso, né? Conversa fiada. Conversa fiada. É o seguinte... O Congresso decidiu que difundir fake news não é crime. Não é crime, não existe nenhuma lei contra mentiras, fake news. Senão a lei não há crime nem pena. Mas nem a Advocacia Geral da União, nem o TSE têm o direito de censurar coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Não podem repetir o que fizeram, o que fez o Alexandre de Moraes com o aval do Supremo na eleição de 2022. O Jorge Messias, como lembrou bem o Caute, não é advogado, é um estafeta da Dilma. É um sujeito que se formou em direito, virou estafeta, mentiroso. Prova de que é mentiroso. Então, ou me processe por difundir fake news. Ele finge que entendeu o que a Dilma disse. Só ele entende, então. Trabalhou com a Dilma há anos e fingiu que entendia. Ele só entendeu que tinha que levar um papel para o Lula. Aquilo aí não conseguiu. Então é o seguinte, essa turma precisa entender que censura é que é crime. Censurar é crime contra a democracia. É um atentado ao Estado de Direito. Então o Messias sabe disso, sim. Se ele quer trabalhar para o Lula, aproveite então o que eu vou dizer agora. Lula é amigo de ditadores, é ladrão, é ex-presidiário e ponto final. Processa.